voltamos. Vamos trabalhar mais uma vez regência. Aliás, trabalhar mais uma vez não, vamos continuar a nossa aula sobre regência, tá certo? O que você não vai esquecer, regência é o emprego correto de uma preposição. No mais, se eu ponho uma preposição onde eu não devo, errei regência. Se eu não ponho uma preposição, errei regência. Se ali existe uma preposição, mas a preposição não foi exigida pelo termo regente, errei regência, tá certo? Então, quando você for fazer sua prova, está fazendo exercícios, o que é que você vai lembrar? Regência é o emprego correto de uma preposição exigida por dois termos regentes, seja o nome ou seja o verbo, tá certo? Aí você pode se questionar assim, mas a linguagem do dia a dia, como é que eu trabalho a linguagem do dia a dia? Lembra, na linguagem do dia a dia você pode falar da forma que você quiser, mas na hora da tua prova, a linguagem tem que ser a padrão, a normativa, tá bom? Material, vamos embora. Verbo precisar, vamos marcar? Precisar, ele me apresenta duas regências. Ele pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Vai depender do sentido, do significado. Então, precisar no sentido de ter precisão, no sentido de estipular, esse verbo é transitivo direto. Se é transitivo direto, ele não pede preposição. Já no sentido de necessitar, esse verbo será transitivo indireto, regido pela preposição de. Na prática, como isso fica, vamos embora. Os noivos ainda não precisaram o dia do casamento. Então, os noivos ainda não estipularam, não é assim? O dia do casamento. Então, o verbo precisar, com sentido de estipular, é transitivo direto. A pergunta, não esquece. Não estipularam, não determinaram, não precisaram o quê? Aí vem como resposta o dia do casamento. Se o meu verbo foi regido por um artigo, é porque a minha pergunta foi regida por um artigo, é porque esse verbo é transitivo direto. Sendo transitivo direto, objeto direto como complemento. Nunca mais ele precisou de dinheiro. Então, mais uma vez, vamos marcar o verbo e perceba que agora o verbo precisar tem valor de necessitar. Então, o que é que eu digo? Nunca mais ele necessitou de dinheiro. A pergunta, precisou de quê? A regência, então, me diz que a minha construção é regida pela preposição de. Não esquece, preposição na pergunta, preposição na resposta, tem que ser a mesma preposição. Então, se minha pergunta veio regida por uma preposição, o verbo é transitivo indireto e o seu complemento, então, será o nosso objeto indireto. Não esquece, continuando, vamos lá. Verbo preferir, agora, vamos marcar. O que é que acontece com este verbo? Olha só, muitas vezes nós usamos esse verbo de forma inadequada. Tá certo? Por que isso? É mais fácil você utilizar algumas construções que até ficam bem aos nossos ouvidos. Não é assim? A forma de você falar fica melhor aos nossos ouvidos, mas muitas vezes essa forma é uma forma incorreta, como por exemplo o verbo chegar, como vimos em nossa última aula. Quem chega, chega a, não chega em. Fica mais elegante eu falar quem chega, chega à casa, né? Cheguei à casa. Não é? Mas fica mais bonito eu falar, cheguei em casa. Mas aí nem sempre o bonito é o correto. Cuidado com isso. A mesma coisa acontece com o verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a algo. Ou quem prefere, prefere algo a alguém. Ou alguém a alguém. Por que este a? Porque o verbo é transitivo direto e indireto e é regido pela preposição a. Como é comum a nossa utilização no dia a dia? Nós dizemos, prefiro praia do que cinema. Prefiro mais praia do que cinema. Mas o verbo preferir aí não necessita desse mais. Porque se você já prefere, no caso, se você prefere, você já prefere mais. A utilização desse mais e do que são utilizações erradas, tá certo? Cuidado com isso aí. Simbora para o nosso material. Preferir, vamos repetir. O verbo preferir é transitivo direto e indireto, portanto, ele vai pedir dois complementos. Ele pede o objeto direto e ele pede o objeto indireto. E esse objeto indireto vem regido, então, pela preposição a. Nunca pela preposição de. Prefiro praia do que. Nada disso. Ou esse verbo pode vir somente como transitivo direto, tá certo? Na prática, isso fica como? Ele sempre prefere
Aí lá vem, ó. Ele sempre prefere, primeira pergunta, o quê? Segue a resposta, a laranja. Tá vendo aqui? Então, pergunta com artigo, resposta, objeto direto. Mas, ele prefere laranja, olha a próxima, a quê? E na sequência, eu digo a maçã. Eu tenho agora o objeto indireto. Presta bem atenção porque surgiu a crase. Por que isso? O verbo preferir é nosso termo regente que pede a preposição a. Maçã é um termo regido, é uma palavra feminina que admite o artigo a. A preposição com a artigo ocasiona, então, um fenômeno chamado de crase. Professora, e se eu não ponho essa crase, você errou regência, tá? Então, se o meu verbo exige de mim dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição, é porque este verbo é transitivo direto e indireto. Em sua segunda acepção, ele vem como transitivo direto. Então, vamos ver como é que isso se aplica. Presta bem atenção. Entre laranja e maçã, vamos fazer só uma correção aqui. Só corrigindo aqui o slide, tá certo? Entre laranja e maçã, prefiro. Vamos fazer a pergunta? Prefiro, olha só. O que? Daí a minha resposta. Laranja. O verbo preferir, então, veio somente como um verbo transitivo direto. Perfeito. Continuando. Próximo verbo é o verbo querer. Vamos marcar? Verbo querer também me dá duas regências. Então, ele pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto regido pela preposição a, vai depender do seu sentido. O verbo querer, no sentido de desejar, de possuir, é um verbo transitivo direto. Portanto, não pede preposição. Já no sentido de estimar, de amar, ele é um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Muitas vezes você confunde o verbo com o seu significado. De que forma isso vai acontecer? Veja só, eu sei que o verbo necessitar, por exemplo, é um verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição de. Eu sei isso. Eu também sei que o verbo amar é um verbo transitivo direto. Se você percebeu, veio aí na construção amar como transitivo indireto e necessitar como transitivo direto. Mas perceba, é o sentido, não é o verbo. O verbo da questão é o verbo querer no sentido de, tá bom? Cuidado com isso aí. Vamos embora. Ele sempre quis um carro novo. Ele sempre quis um carro novo. Olha a pergunta. Ele sempre desejou, ele sempre necessitou, vamos dizer assim. Ele sempre quis. Pergunta o quê? Quem quer algo, não é assim? Então, um carro novo é o nosso objeto direto e o verbo agora, em sua primeira construção, está como transitivo direto. Na segunda, olha o que ele diz. Eu muito lhe quero, minha mãe. Eu muito lhe quero, minha mãe. Agora, o meu verbo, que é o verbo querer, está no sentido de estimar, está no sentido de amar. Portanto, este verbo será transitivo indireto, pedindo um complemento regido pela preposição a. Presta bem atenção. O meu complemento nesta construção veio representado pelo lhe, tá? Por que isso? Não é o a alguém. Este alguém será representado pelo lhe. Então, este lhe é o meu objeto indireto, tá certo? Continuando, vamos lá. Verbo responder. Vamos marcar. Responder no sentido de falar, declarar, é transitivo direto. No sentido de dar resposta a uma pergunta, é transitivo indireto. E no sentido de dar resposta a alguém, é transitivo direto e indireto. Na prática, como isso fica? Ele sempre responde que vai sair de casa. Presta atenção. Ele sempre fala, ele sempre declara que vai sair de casa. Então, pergunta-se, ele sempre responde, olha aí,
o quê? Verbo transitivo direto, que vai sair de casa é o nosso objeto direto. Aí você diz, mas professora, o objeto direto aí, que vai sair de casa, sim. Lembra do período composto por subordinação? Este que aí foi empregado, é uma conjunção integrante. Encabeça, então, uma oração subordinada com valor de substantivo, que neste caso pode exercer a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto e por aí vai. É o que aconteceu. Ah, professora, mas meu complemento é uma oração. Certo, é uma oração e não deixou de ser complemento, tá bom? Vamos embora. Então, eu tenho uma oração exercendo a função de objeto direto, perfeito. O professor responderá, vamos marcar? Preste atenção. O professor responderá aos alunos as dúvidas. Perceberam que o professor dará resposta a alguém? Não é assim? Então, esse verbo agora pedirá dois complementos. Um, objeto direto, e o outro, objeto indireto, regido pela preposição a. Quem responde, responde algo, olha aí, a alguém. A pergunta, o professor responderá o quê? Olha a resposta, lá atrás, tá vendo? As dúvidas. Então, eu tenho aqui o objeto direto e eu já marco o meu verbo como transitivo direto. Mas o professor responderá às dúvidas, olha a segunda pergunta. A quem? Opa! Aos alunos. Olha a nossa preposição aqui, objeto indireto. Portanto, o nosso verbo é transitivo direto e indireto. Aí você vai e diz assim, mas professora, o objeto indireto veio no começo? Sim, não importa, a ordem da parcela não altera alguma coisa aí que eu não sei dizer que isso é matemática. Mas ou uma posição ou outra, não importa. O que importa é que exista o objeto direto e o objeto indireto, tá certo? Simbora, material. Respondeu-lhe todas as cartas enviadas. Então, eu digo que agora eu dou resposta a uma pergunta. Não é isso? Sendo assim, o nosso verbo será transitivo indireto. Vamos marcar? Caneta. Respondeu-lhe, aqui, ó, todas as cartas enviadas. Tá certo? O lhe, mais uma vez, exerce a função do objeto indireto, não é? Todas as cartas enviadas eu também posso marcar como objeto direto, tá? Nesse caso, nessa construção, nessa terceira construção, ele traz a mesma acepção da primeira. Mas aí o que acontece? O verbo ele pode ser marcado como transitivo direto e indireto também, devido à presença do objeto indireto e do objeto direto, tá certo? Não mudou aí a predicação. Deixa eu marcar só o verbo. Respondeu, né, a alguém, esse lhe é a alguém. Todas as cartas enviadas é aí o meu algo, tá? Então, ele veio com a mesma, o terceiro veio com a mesma acepção do segundo. Vamos marcar assim para você entender. Continuando, vamos lá. Simpatizar e antipatizar. Deixa eu marcar. Simpatizar e antipatizar. São verbos transitivos indiretos, tá certo, gente? Qual é o detalhe? Vamos marcar aqui. Ele me pede a preposição com. Verbo transitivo indireto, ele me pede a preposição com. Durante muito tempo, ele não simpatizou. Aí vem a perguntinha. Olha só. Simpatizou com que? Ou simpatizou com quem? Pergunta com preposição, resposta com a mesma preposição. Marca-se logo como transitivo indireto, porque só há esse tipo de regência. Segue, simpatizou com que ou com quem? Com o chefe. Então, é com quem, marcando o objeto indireto. A pessoa com quem ele antipatizava, está aqui, ó, foi transferida para outra empresa. Olha só, já essa segunda construção, vamos marcar aqui bonitinho, ela traz o emprego do pronome relativo. Vocês lembram disso? Então, o que é que vai acontecer? Com quem ele antipatizava, vou marcar aqui, ó, é uma, e vou puxar a setinha para cá para baixo. É uma oração subordinada
adjetiva, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Como é uma oração subordinada adjetiva, ela traz como conectivo o pronome relativo, que eu já coloquei lá em cima, eu vou repetir aqui. Ele traz como conectivo, pronome relativo igual a conectivo, para você, quando for estudar, lembrar tudo isso. Ela traz como conectivo o pronome relativo. Então, o que é que vai acontecer? Como a tua oração é adjetiva e o conectivo é o pronome relativo, o verbo que está depois do pronome relativo, que nesse caso é antipatizava, ditará a existência da preposição. Como eu sei que quem antipatiza com, automaticamente quem recebe a preposição é o pronome relativo, do jeito que está aqui. Então, eu digo a pessoa com quem ele antipatizava. Não esquece, porque construções como esse segundo período são as construções que mais caem na tua prova, tá bom? Cuidado com isso aí. Apareceu o pronome relativo, lembra, a minha oração é oração adjetiva, tá certo? Sendo oração adjetiva, na oração eu vou buscar o termo regente. Se é um nome, se é um verbo, não importa. Esse termo regente vai dizer qual é a preposição que quer ou se quer preposição. Apareceu preposição, fez a pergunta, conversou com ele, então essa preposição automaticamente vai para antes do pronome relativo. Não esquece, tá bom? Simbora. Agora, muito cuidado. Por quê? Olha só. É comum nós usarmos os verbos simpatizar, vamos marcar aqui. Opa, já coloquei perna demais. Simpatizar ou antipatizar. É comum nós agregarmos a ele um pronome. Gente, os verbos simpatizar os verbos simpatizar e antipatizar não exigem pronomes. Ou seja, eles não são verbos pronominais. Então, quando eu digo, ele não se simpatizou com os colegas, eu erro a partir do momento que eu emprego esse pronome, tá certo? Ele não simpatizou com quem? Com os colegas, perfeito, sem o pronome. Eu me antipatizei logo com ela, de forma alguma. Os verbos não são pronominais. Vamos marcar? Olha só, não são pronominais, tá certo? Se não são pronominais, não admitem o pronome. Continuando, vamos lá. Suceder. Vamos marcar? Verbo suceder. Então, ele diz, no sentido de ocorrer, acontecer, é um verbo transitivo direto. No sentido de substituir, sobrevir, é um verbo transitivo indireto. Tá certo? Só prestar atenção na relação do sentido. Durante a festa, sucedeu uma tremenda tromba d'água. Não esquece, faz a pergunta. Ocorreu, aconteceu o quê? O verbo, portanto, é transitivo direto e uma tremenda tromba d'água é o nosso objeto direto. O dia sucede... O dia sucede à noite. Substitui, não é? É só fazer a perguntinha. O dia sucede a quê? A quem, tá? A preposição com a artigo ocasiona, surge a crase, portanto, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Perfeito? Continuando, vamos embora. Visar. Esse verbo é comum cair em prova, tá? Principalmente devido a uma observação que nós iremos ver daqui a pouquinho. Então, vamos marcar. Visar, no sentido de mirar, no sentido de fitar, ele é transitivo direto. No sentido de pôr o visto em, ele é transitivo direto também, tá? No sentido de almejar, objetivar, ele será transitivo indireto. Então, vamos ver. A caça, visei, vamos marcar, visei a com toda a minha precisão. Faz a pergunta.
A caça, então eu mirei, fitei, não é assim? A caça, visei o quê? Este a, que aqui está, representa o nosso objeto direto em forma de pronome, não é assim? Então, não esquece. Aí você diz, mas professora, a caça é sujeito. Não, você visou a caça. Você tem um objeto direto também. Os dois objetos estão presentes. A diferença é que um veio em forma de pronome. Então, objeto direto, pleonástico. Tá certo? Mas não deixou de ser objeto direto. Então, o verbo é transitivo direto e o a é o nosso objeto direto. A diretora visou os diplomas de todos os alunos. Mais uma vez, o verbo visar como transitivo direto. Por quê? Porque ele traz agora o sentido de pôr o visto, né? Então, a diretora visou o quê? Vem a resposta, os diplomas de todos os alunos. Então, eu tenho o meu objeto direto aqui, né? Que é os diplomas, tá? E visou como transitivo direto. O cargo a que ele visou foi preenchido por outro. Ele visou, acima de tudo, ao bem de todos. Olha só, presta bem atenção. O verbo visar, nas construções 3 e 4, apresenta o sentido de almejar, apresenta o sentido de objetivar. O que é que diz a nossa gramática? O verbo visar, no sentido de almejar, de ter por objetivo, é transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, mais uma vez, aqui ocorre a presença do pronome relativo, a que ele visou. Deixa eu ajeitar. A que ele visou é uma oração subordinada adjetiva. Então, o nosso pronome relativo recebeu a preposição de quem? Do verbo visar, uma vez que ele trouxe o sentido de almejar. Então, visou a que. Tá certo? O verbo, então, é transitivo indireto e pede a preposição a, que foi levada exatamente para o pronome relativo. Ele visou, acima de tudo, ao bem de todos. Então, mais uma vez, o verbo visar no sentido de almejar, ele visou a quê? Então, olha aqui, ó, ao bem, tá certo? Esse aqui é nosso objeto indireto e ao bem aqui, ó, também é nosso objeto indireto. Qual é o detalhe agora? O verbo visar no sentido de almejar, de ter por objetivo, também pode ser transitivo direto. Bancas como o SESP já trabalham essa construção, ou seja, de o verbo ser um verbo transitivo indireto e aparecer em nossa prova como um verbo transitivo direto. Então, não se assuste. Se o verbo visar aparecer como transitivo indireto, perfeito. Se aparecer como transitivo direto, perfeito também, tá certo? De que forma isso poderia acontecer? Vamos marcar no material? Simbora, vamos lá. Eu poderia também dizer o cargo que ele visou e descartar aqui, ó, o a. O verbo visar, então, passaria automaticamente a ser um verbo transitivo direto. A mesma coisa acontece embaixo. Ele visou acima de tudo, eu poderia, numa boa, tirar esse a, o bem, e transformar o verbo como um verbo transitivo direto, tá certo? Então, o verbo visar, no sentido de almejar, então, normalmente é transitivo indireto regido pela preposição a ou verbo transitivo direto. Quem vai dizer isso a você é a banca, tá bom? Vamos embora? Continuando. Observação final. Deixa eu marcar aqui. Observação final em relação à regência verbal. Alguns verbos empregados em nossa língua podem, marca assim, ó, podem ser usados indistintamente como transitivos diretos ou transitivos indiretos, sem que isso traga alterações de sentido, tá? Então, vamos lá. Que verbos são esses? Coloquei alguns. Abdicar. Ele abdicou o trono em 1890. Então, abdicou o quê? Olha só. E o verbo veio como transitivo direto. Mas eu também posso dizer que ele abdicou do
trono em 1890. Por quê? Porque quando este verbo vier como um verbo transitivo indireto, vai pedir então a preposição de. As duas construções estão corretas, tá certo? Continuando. Almejar. Sempre almejou a vaga de diretor. Então, almejou, mais uma vez, olha só, o que e a vaga. Deixa eu só marcar aqui em cima, para vocês perceberem que essa construção aqui é o nosso complemento. Então, ele sempre almejou a vaga de diretor. Então, o que, a vaga como objeto direto. Mas eu também poderia dizer que ele sempre almejou pela vaga de diretor e transformar o verbo em um verbo transitivo indireto. Tanto faz, tá certo, gente? Ou transitivo direto ou transitivo indireto. Agora, muito cuidado com a preposição para não usá-la de forma errada. O pai anseia a volta do filho. Verbo, mais uma vez, ó. O que marca-se a volta, né? Como o meu objeto direto, mas eu também posso dizer que o pai anseia pela volta do filho e transformar o verbo em transitivo indireto, tá bom? Não esquece, transitivo indireto, automaticamente objeto indireto. Continuando. Atender. O gerente atendeu, vamos marcar, os clientes. Perfeito. Como transitivo direto. Mas eu também poderia dizer que o gerente atendeu aos clientes e transformar o verbo em um verbo transitivo, vou marcar aqui, ó, transitivo indireto. O professor consentiu a volta do aluno para a sala. Muito bom. Marquei a volta como objeto como objeto direto, mas se eu opto em utilizar a preposição, o professor consentiu em mais a na volta do aluno para a sala e automaticamente passamos a ter um objeto indireto. Deparamos uma bela paisagem. Presta atenção. Deparamos uma bela paisagem. O verbo é transitivo direto, me trazendo um objeto direto. Ou eu também posso dizer que deparamos com uma bela paisagem em nosso passeio e automaticamente o verbo ser transitivo indireto, cujo complemento chamaremos de objeto indireto. Todos devem gozar os seus direitos. O verbo apareceu como transitivo direto, mas se eu quiser utilizar a preposição de dos seus direitos, eu transformo o verbo em um verbo transitivo indireto. Tá certo? Presidir. Ele presidirá, vamos marcar, o encontro. Verbo transitivo direto. Mas eu também posso falar isso, olha só. Ele presidirá o encontro e aquilo ao encontro, e aquilo que era objeto direto passou a ser objeto indireto. João renunciou, vamos marcar, renunciou o quê? O cargo de gerente. O verbo é transitivo direto com o seu objeto direto, ou, se eu quiser utilizar o verbo como transitivo indireto, eu também posso. João renunciou ao cargo de gerente. O candidato satisfez as exigências. O verbo surgiu como transitivo direto com o seu objeto direto, ou mais a crase. Deixa eu só colocar aqui abaixo para ficar bonitinho. As exigências. Tá certo? Então, eu também posso dizer que o verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a. Tá bom? Regência nominal. Só para terminar. Regência nominal. Vai ser bem rapidão. O que a regência nominal trabalha? Trabalha a relação de dependência estabelecida entre nomes, não é? E esses nomes são os nossos substantivos, os nossos adjetivos ou os nossos advérbios. E os seus complementos preposicionados. Nesse caso, exceto quando vem a forma de pronome
oblíquo átono. Então, como exemplo, eu tenho: a nova Constituição do Brasil é bastante acessível ao leigo. Perceba que acessível não é verbo, é um nome, não é? Mas mesmo assim, é um nome transitivo e vai me fazer uma pergunta, vai me exigir um complemento. Então, é bastante acessível a que ou a quem. Você deve observar o termo que está exigindo o complemento. Olha só, a preposição na pergunta, a preposição na resposta. Acessível ao leigo. Como o meu complemento aqui é dado ao nome, então eu tenho um complemento nominal. O amor, vamos marcar aqui, deixa eu só marcar isso também. O amor a Deus deve ser incondicional. Amor a quem? Mais uma vez, um nome pedindo complemento. Então, a Deus aqui, ó, é o nosso complemento nominal. E muitas vezes, este complemento nominal vem em forma de pronome, como está aqui. Tenha-me respeito, gritava o pai para o filho. Então, mais uma vez, olha só. Tenha respeito, o nome vai exigir um complemento. Respeito a quem? E este a me aqui, aliás, este me aqui é o meu complemento nominal, que poderia ser representado também por a mim, tá? Então, vamos marcar aqui, complemento nominal, tá certo? É muito importante que você preste atenção quanto aos nossos complementos, seja verbal ou seja nominal, quando vem em forma de pronome, tá certo? Outra coisa, você se questiona: professor, então o que é que eu vou estudar para a minha prova? É interessante que você estude tudo, tá? Mas saiba uma coisa: regência verbal é o assunto que mais cai em qualquer concurso público, tá bom? Beijinho no coração, até a próxima aula.